Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que essa doce e bendita paz possa estar no seu coração, possa estar na sua casa, possa estar no seu trabalho, e também com cada um daquele que você ama, amém? Você quer que Deus opera dessa forma pela sua fé? Glória a Deus. Eu convido a igreja a se colocar de pé, abrir sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 31, verso 25. Jeremias 31, 25. Culto de restauração. Amém? O que Deus mais quer na nossa vida é restaurar. Tanto é que para restaurar a comunhão, Ele deu seu único filho por nós. Amém? Jeremias 31, 25. Diz assim a palavra do Senhor: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Tem outra versão que diz assim: pois refresquei a alma sedenta, e toda a alma que ansiava por fome eu preenchi. Amém? Amados, é interessante de ver como os cristãos estão frios na fé. Você vê igrejas vazias. Não leve em consideração esse texto que Jeremias escreveu. Deus está pronto para nos restaurar. Deus está pronto para nos abençoar. Mas para isso nós temos que buscar. Nesse versículo, o profeta Jeremias nos presenteia com a visão apaixonante da promessa divina de restauração e renovação. Glória a Deus. Vamos orar para que o Espírito Santo se faça presente aqui nessa noite, porque sem a presença do Espírito Santo nós estamos aqui em vão. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos reunidos aqui para te louvar, te exaltar e glorificar o teu santo nome. Deus de poder e glória, que viemos te pedir perdão pelos nossos pecados, falha, nossa negligência até mesmo com a tua obra, e pedir a presença do teu Espírito Santo em nosso meio. Deus, receba o nosso culto, Pai, receba a nossa adoração, meu Deus, que tudo que fizermos aqui hoje seja para a honra e glória do teu nome. Eu entrego esse culto, entrego a vida de cada irmão, a vida do pregador desta noite em tuas mãos. Manifesta o teu poder, Senhor, manifesta a tua glória em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. O Senhor, Ele quer restaurar a sua casa, a sua família, o seu trabalho, os seus bens. Eleve os seus pensamentos ao altar do Senhor e deixe com que Ele faça a vontade dEle. Cante ao Senhor. O que levaria um pai a entregar e dar a vida do seu próprio filho? O que levaria um filho a obedecer seu pai, se entregando à morte? Mesmo sendo Deus, se doou, da cruz não fugiu. Ele me amou de tal maneira que escolheu os cravos. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram o seu corpo eram meus e seus. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram o seu corpo eram meus e seus. Eram meus e seus os cravos, os martelos eram para nós. Mas Ele, com seu infinito amor,
pagou o preço de sangue para nos trazer a redenção. O que levaria o Pai a entregar e dar a vida do seu próprio Filho? O que levaria o Filho a obedecer seu Pai, se entregando à morte? Mesmo sendo Deus, se doou, da cruz não fugiu. Ele me amou de tal maneira que escolheu os cravos, a mão que segurou o martelo. É a mão de Deus, os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão que segurou o martelo é a mão de Deus, os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão que segurou o martelo é a mão de Deus, os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão que segurou o martelo é a mão de Deus, os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. Eram meus e seus. Eram meus e seus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A igreja pode se assentar. Amados, você tem, igreja, você tem algum testemunho que você queira dar aqui nessa noite? Tem a oportunidade do que Deus tem feito em sua vida. Eu tenho notado vocês muito acanhados. Quase ninguém vem aqui na frente. Nós somos tão pouco. Venha motivar, venha manifestar a sua fé, venha manifestar o poder de Deus em sua vida. Não tenha vergonha. Amém? Tem alguém que quer falar alguma coisa? Ninguém? Amém. Então tá. Quem aqui está na campanha? Amém? Quem estiver na campanha, fique em pé. Erga seu formulário. Mais uma vez, entregue a Deus os seus pedidos. Clame a Ele por essa semana. Amém? Outra coisa, amados, não sei se vocês entenderam. São 7 semanas ininterruptas na presença de Deus. Manifeste a sua fé. Não deixe, não falte por qualquer coisa. Aproveitar que estava mais na frente, eu vou falar. Pastor Ney, ele tem tentado trazer o melhor para essa igreja. Vocês veem que sempre temos pregadores de fora. Ele tem batalhado. Mas vai de nós reconhecer o trabalho do nosso pastor. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Praticamente eu falei com todos vocês agora à tarde. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu vou pedir para o pastor Welton, ele vai estar orando por os nossos pedidos, amém? Amém, queridos? Levante aí seu formulário aí. Tenha fé. Acredite. Acredite que o Senhor Ele vai fazer. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, glorificamos o teu nome, Senhor. Apresentamos, Senhor, os nossos formulários diante do teu altar, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, venha trazendo a tua bênção, Pai, a tua glória, a tua presença, meu Senhor, em nome de Jesus, Pai, sobre a vida do meu amado irmão e irmã, Deus, nessa noite.
que tem acreditado, que tem confiado, Senhor, nestas semanas, Senhor, nestas campanhas, Pai, nestas 7 semanas, na Tua presença, meu Pai, clamando por algo específico, Senhor. Eu não sei o que o meu amado irmão ou irmã pede, Senhor, mas de uma coisa eu sei, que o Senhor tem o poder para assim fazer. E nessa noite eu te peço, meu Pai, faça, Senhor, sobre a vida deles, traga, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor, o Teu propósito, do Teu amor, e que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, vimos aqui à frente, testemunhar as maravilhas e os milagres que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Que sejamos homens e mulheres obedientes à Tua palavra, Senhor. Que creiamos, Senhor, na Tua provisão. Então eu te peço, Senhor, abençoe a vida da Sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amados, eu vou dar aqui os avisos rapidinho. Como sabem, toda terça-feira, essa terça não teve a oração de 6 horas da manhã, mas já deixa agendado, toda terça acontece aqui na igreja a reunião de oração, amém? Todas as quintas-feiras, às 20 horas, todas as quartas-feiras, sempre eu erro, esse culto é realizado, culto de restauração. Venha, convide alguém, traga seu vizinho, seu colega, seu parente, amém? Toda quinta-feira, às 16 horas, o Ministério de Intercessão está aqui clamando pela sua vida. Doe um dia por mês, pelo menos um dia, uma quinta-feira, vem estar com as irmãs, amém? Toda também quinta-feira, 20 horas, reunião, culto na casa do irmão Vando e da irmã Maria, amém? Você tem a oportunidade também de abrir uma célula na sua casa. Você pode conversar com o pastor Ney, pastor Welton, se coloque na brecha, amém? Aos domingos, 19 horas, culto da família. E sábado agora, em especial, teremos o nosso churrasco. Estou correndo quanto tempo para preparar ali o fundo. Vai sábado, às 19h30, já estaremos aqui com fogo aceso, esperando a sua carne passar, amém? Pastor Ricardo é nosso convidado, amém, pastor? Então sábado, 18, na verdade, para não ficar muito tarde esse jantar, eu vou estar aqui desde cedo, 5 horas eu vou colocar fogo nessa churrasqueira, amém? Também no final do culto, vai aqui, dá uma olhada aqui, aquele investimento que você está fazendo, mensal, vai ali, alegra o nosso coração, vai lá ver onde está sendo investido, amém? Paramos um pouco, tomar um fôlego, tem muito o que fazer ainda, mas nós estamos pela graça de Deus, amém? Eu quero ler aqui, Lucas 6,38, agora é nosso momento de dízimo e de oferta na casa do Senhor. Não venha com tristeza, não venha com preocupação, o que você poderia fazer com esse dinheiro. Venha na liberdade do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Vamos ler Lucas 6,38, diz assim: deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês, pois a medida que usares também será usada para medir você. Eu estava lendo esse texto hoje, ele não diz só em relação a dízimo e oferta, seu compromisso com Deus também. Quanto mais você tiver compromisso com Deus, mais Ele terá contigo. Quanto mais você estiver buscando a presença de Deus, mais Ele estará com você. Também o dízimo e a oferta, a única parte que Deus pede, que autoriza confrontá-lo, é no dízimo e na oferta. Então, amados, da liberdade do Espírito Santo, enquanto o Ministério Louvor canta, você tem a oportunidade.
E vem com alegria. Diga assim, ó: eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Diga com toda a sua força: Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero, Senhor. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Diga: prosseguindo, prosseguindo, para o alvo eu vou. O quê? A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Tá bonito. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero, te queremos. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Igreja, estenda as mãos para cá. Vamos agradecer a Deus pelo dízimo, pela oferta. Senhor, nosso Deus, Pai, queremos te dar graça pela oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de estar ofertando e dizimando na tua casa, meu Pai. Venha, Senhor, sobre a vida de cada ofertante, sobre cada dizimista dessa igreja. Multiplique, Senhor, faça-o prosperar para a glória do teu nome. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, eu quero convidar aqui o pastor Ricardo. Aprove a Deus que ele estivesse aqui nesta noite. Ele vai pregar aqui debaixo. Aprove a Deus que ele estivesse aqui nessa noite. Você que sabe. Aprove a Deus que ele estivesse aqui. Ele será o canal de bênção para as nossas vidas. O pastor Ricardo, todo mundo conhece, é nosso pastor aqui vizinho da Igreja Batista da Paz. E eu fico feliz por isso. Nós não temos competição. Nosso alvo é um só, é a alma. A alma, a missão do crente é buscar a alma, não é competir em denominação. Então, pastor, na liberdade do Espírito, o senhor tem a oportunidade. Amém. Vou descer. Labirintite, ficar muito alto sem eu caio. Até o SAMU chegar dá um problema sério, né? Pode se assentar. Louvado seja o grande nome do Senhor. É uma bênção estar com vocês. Nós somos irmãos, nós não somos concorrentes. E isso é uma bênção, porque no meio de tanta dificuldade, aonde nós encontramos tantas igrejas brigando,
disputando por um espaço, e a gente vai percebendo que eles perdem até a amizade, a doce comunhão de poder viver como igreja, simplesmente pelo fato de querer de alguma maneira ser maior ou ter mais do que os outros. E isso não faz parte daquilo que o Senhor Deus espera para mim e para você. Por que eu digo isso? Porque eu percebo que o nosso Senhor, Ele nunca trabalhou com quantidade. Ele sempre vai dizer assim: é melhor ser 2 do que ser 1. Quando Ele foi enviar os seus discípulos, Ele enviou de 2 em 2. Então parece-me que o nosso Senhor, Ele trabalha com a quantidade mínima. Ele sempre vai dizer assim: ó, é melhor você andar com alguém, é melhor ser 2 do que ser 1. Então esse Deus a quem nós servimos é alguém que trabalha com a quantidade mínima. É melhor que sejamos 2. Quando quer falar contigo, vai falar no secreto com você sozinho, mas para fazer a boa obra, Ele sempre vai te enviar com alguém, mas nunca trabalhou com o máximo. Então nós estamos aqui reunidos como igreja numa noite como essa, e eu tenho certeza que Ele também já está presente e há de mudar a história da nossa vida, amém? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 14. Deixa eu perguntar para o pessoal da mesa, eu fiquei num lugar muito ruim para vocês? Mais perto só? Tá bom. O texto que nós selecionamos nessa noite, então, é o Lucas capítulo 14, e nós iremos ler a partir do verso 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem zombarão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, não senta primeiro e pondera se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Pai, nessa noite. De fato, Senhor, é um desafio ser discípulo. E o que nós pretendemos nesta noite, Senhor, é que a tua boa e poderosa mão esteja sobre as nossas vidas. E estando, Senhor, sobre as nossas vidas, nós queremos contemplar a tua face. E contemplando, Senhor, a tua face, nós queremos obedecer a tua voz. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui junto com os meus irmãos, podendo, Senhor, falar da tua palavra, poder, Senhor, de alguma maneira ministrar sobre a vida deles, mas também receber de ti uma porção a qual o Senhor reservou a nós neste lugar. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, e todos digam: amém. Louvado seja o grande nome do Senhor. De fato, nós estamos aqui então diante de um texto muito conhecido pela igreja. Lucas capítulo 14 é um texto que todos aqueles que desejam falar de discipulado não têm dúvida em recorrer neste texto para que pudesse se utilizado desse texto uma forma de dizer sobre discipulado.
Mas se você permitir a olhar o que Lucas capítulo 14 está dizendo, você vai perceber que Jesus agora está tentando dizer algo muito mais profundo. Porque nas primeiras linhas do texto de Lucas capítulo 14, você vai perceber que Jesus está numa festa na casa de um fariseu importante daquela cidade. Mas o interessante é que agora Jesus entrando naquela casa, entrando naquela festividade, tendo um tempo lá com aquelas pessoas, começa a observar um movimento muito diferente que está acontecendo. E a palavra de Deus registra esse movimento. Ele percebe que as pessoas que foram convidadas para aquela reunião na casa daquele fariseu, ao invés de chegar naquela casa e tomar os últimos lugares daquele evento, eles começam a fazer o quê? Eles começam a chegar neste lugar e começam a tomar os primeiros lugares. E naquele momento Jesus faz uma apreciação muito importante. Ele diz assim: não é bom que nós, como homens e mulheres de Deus, façam dessa maneira, porque pode chegar alguém que tenha mais privilégio do que você, e o dono da festa vai ter que tirar você daquele lugar para colocar alguém mais importante do que você. Olha que Jesus não está dizendo que você não tem importância. Jesus só está dizendo que pode ser que no meio daqueles convidados que ainda vão chegar, pode ser que existe alguém mais importante que você. Porque Jesus está dizendo, necessário é que nós aprendamos a ter o quê? Generosidade e humildade. Quando você se permite se sentar no lugar a qual Deus preparou para você, você nunca vai ser envergonhado. Nós somos envergonhados porque muitas são as vezes nós queremos nos assentar nas primeiras cadeiras, a qual não foi reservada a nós. Então Jesus levanta essa situação e começa a dizer para as pessoas que essa não é uma maneira pela qual eles deviam andar. Mas o interessante é que essa história não para por aí. Quando ele termina de dizer essas coisas, ele há de falar também uma outra parábola, que é a parábola do banquete. E o que essa parábola diz? Essa parábola está contando que um homem decidiu fazer uma festa na sua casa. E ao fazer a festa na sua casa, ele pediu para que os seus serviçais pudessem fazer o quê? Pudessem convidar as pessoas para que pudessem naquele lugar estar. Mas sabe o que aconteceu? As pessoas começaram então a inventar uma desculpa. Não, porque hoje é feriado em Várzea Grande. Não, porque hoje estava um pouco mais frio. Não, você não sabe, porque eu estava preocupado com outra situação. E as pessoas foram dando desculpas a este anfitrião, a ponto dele perceber que nesta grande festa não haveria ninguém. Então ele disse: agora você vai e saia pelas ruas, e comece agora a convidar as pessoas que estiverem lá. Não tenha limites, convide. Por quê? Porque a festa que foi preparada àqueles a quem eu convidei, entrar. Dessa maneira, Jesus continua ensinando não só aqueles homens daquela época, mas trazendo reflexões importantes a nós nos dias de hoje, porque estas portas desta igreja estão sendo abertas pelos pastores e os líderes desta casa. A festa foi preparada hoje, e vocês tiveram o privilégio de dizer sim para essa festa. Se você parar para perceber, então Jesus está construindo o valor de um discipulado desde a maneira de que você entra numa festa como essa e se assenta neste lugar. Se você perceber que o capítulo todo é uma construção de uma postura de humildade, de generosidade, de prioridades, a quem Jesus agora vai desdobrar no versículo 25, dizendo que todas estas coisas que nós estamos fazendo refletem como homens e mulheres que saibam verdadeiramente o valor do verdadeiro discipulado. Você poderia me perguntar, mas existe um falso discipulado? Sim. Desde quando eu tenho o privilégio de não andar segundo o querer ou a maneira pela qual o Senhor quer que eu ande, e começo a andar dentro da igreja da maneira pela qual o pastor da igreja quer que eu ande, ou da maneira que agrada os irmãos que estão à minha volta.
Esta maneira é a pior maneira de se andar dentro de uma igreja, fazendo os gostos das pessoas ou impressionar homens e mulheres que estão à nossa volta. Essa nunca foi a maneira correta a qual Deus nos plantou num lugar como esse. Por isso nós percebemos que a igreja do nosso Senhor tem sido machucada dia após dia. Por que ela é machucada? Porque as pessoas com um senso de pertencimento olham para a igreja e quando eles observam a igreja, as primeiras pessoas que eles querem encontrar são quem? As pessoas que detêm nas suas mãos o poder. Então não é poucas as vezes que você vai no aniversário e quem está lá? Quem foi o convidado número 1? O profeta, aquele que ora e a dor de cabeça passa. Não é simplesmente pelo convite, mas é simplesmente pela influência. E homens e mulheres estão sendo desacreditados justamente por isso, porque estão tomando um lugar que não deveria se tomar, porque um dom derramado sobre uma pessoa como essa, nada mais é para que possa abençoar a igreja de Deus, aonde Ele plantou. Mas nós queremos fazer o quê? Colocá-los numa posição diferenciada, porque é um homem usado por Deus. Você também, eu também. Se nós permitirmos que Deus nos use, Ele há de nos usar com os nossos dons e com os nossos talentos. E isso vai machucando a igreja, porque vai criando rótulos e vai criando máscaras. Então nós percebemos que muitas pessoas que estão assentadas nas cadeiras das igrejas nos dias de hoje, são pessoas que vestiram as suas máscaras em casa e estão assentadas dentro da igreja, mascarados, para que não revele verdadeiramente o que sofre ou quem são. E as máscaras nunca foi um privilégio de Deus para as nossas vidas, Ele sempre as arrancou para que nós pudéssemos cultuá-lo, servi-lo, amá-lo com o rosto limpo, com a voz em alto e bom som. Se você parar para pensar, se você analisar a maneira pela qual o Senhor usa os seus, não são poucas as vezes que Ele fala isso. Se nós olharmos para a vida de Daniel, em Daniel capítulo 1, a partir do versículo 8, você vai perceber agora que Nabucodonosor agora prende Israel, leva os cativos, e num determinado momento, o auxiliar do rei decide levantar agora moços, para que pudesse servir ao rei. Daniel e seus amigos estão nessa leva de homens levantados. Quando chegam agora diante deste homem, este homem faz uma proposta. E que proposta é essa? Olha, a partir de agora vocês vão ser educados na doutrina do rei, a partir de agora vocês receberão vestes novas, e também receberão uma comida diferenciada, porque para servir ao rei vocês precisam de um tratamento diferenciado, vocês precisam receber umas novas máscaras, para que ele não encontre em vocês vestígios israelitas. O que eu amo na palavra de Deus é o que Daniel faz. O que ele diz? Ele diz assim: não, vamos fazer um acordo, você põe os meninos a vestir e a comer a comida do rei, e a nós, você permite que a gente continue com a dieta dos céus, com a dieta a qual o Senhor nos deu, e ao término desses 10 dias, o que vai acontecer? Você pode comparar eu e os meus amigos, junto com aqueles que comeram das iguarias do rei, e você vai perceber que nós estamos melhores do que ele. O que aconteceu nesse momento? O desafio foi lançado, foi aceito, e o próprio Deus agiu nessa direção. Quando no término de 10 dias, esses homens estavam mais belos, estavam mais postos do que aqueles que comeram a comida do rei, porque não se sujeitaram a colocar as máscaras da Babilônia. Ah, mas você está pegando um texto isolado e vai fazer desse texto isolado então uma regra? Não. Lembra-se de Davi, quando chega no acampamento e vê Golias gritando para o povo de Israel? Qual é a pergunta que ele faz? Ué, o que está acontecendo aqui? O que está rolando aqui nesse arraial? Rapaz, aquele homem ali faz uma semana que está gritando e desafiando o exército do Deus Altíssimo, e você não sabe a maior. Quem vencer aquele homem vai tomar a filha do rei como esposa. Ele, o quê? Não pode ser verdade. Sai dessa conversa, entra numa outra conversa, e ele, primeira coisa que ele pergunta: o que está dando aí? O que eles estão entregando aí para quem vencer?
a filha do rei. Ele falou: oxi, esse negócio aqui está melhor do que eu pensava. Porque Davi era mineiro, vocês sabem, né? Ele foi levar o que para os seus irmãos? Queijo. Quem leva queijo para alguém? Só alguém que mora em Minas, não é? Só um verdadeiro mineiro dá queijo de presente para os outros. Davi chega agora para uma conversa com Saul. O que Saul faz com ele? Tenta vestir nele o quê? Uma máscara. Pôs a armadura no menino. E o menino para cá e para lá, falou: ó, rei, não vai rolar. Isso aqui, ele me mata antes de eu chegar. Ele pode vir na minha direção com a lança, com tudo que ele tiver, mas eu vou na direção dele com o quê? Com aquilo que o Senhor me entregou, como eu fazia lá nos campos, com a minha funda, com as pedras que eu estava na minha mão. Mas o interessante é que Davi agora tem dois fatos importantes. Não se permitiu a usar a máscara que Saul havia lhe oferecido e venceu aquele gigante. Mas se nós pudéssemos fazer um recorte, rebobinar a fita não, mas antecipar a fita, e agora olhar para o Davi, rei, ele também tem uma experiência com máscaras. A Bíblia diz assim, que no dia que os reis deveriam sair para a guerra, o que Davi fez? Ficou. Quando Deus mandar você quando enviar você a fazer alguma coisa, não fique, vá, porque se você ficar, pode ser que você encontre transtornos terríveis para a sua vida. Davi ficou, não ficou? E ao sair lá de fora no alpendre, encontrou quem? Batseba. Mata Urias, aposta daquela mulher. Eu gosto do jeito que o profeta Natan chega. O rei, eu tenho uma conversa para dizer para o senhor. Ele: diga. Você não conhece o seu Zé? Lá, rapaz, o seu Zé, lá do Paraná. Conheço, velho. Então, você sabe que seu Zé só tem uma ovelhinha, né? Que cria igual menino. E seu João, aquele mineiro terrível, desgramado, não é que chegou uma visita lá, ele pegou esse animal, o único que o seu Zé tinha, e matou. Quando Davi escutou essa conversa, Davi ficou o quê? Doido. Não, nós vamos matar essa turma aí agora, tudinho. Um facão, uma foice que eu mesmo mato. Porque ele vai restituir o quê? 4 vezes mais. E o profeta Natan diz o quê? Esse miserável é você. E essa palavra é muito dura, por quê? Você conseguiu entender de que maneira o profeta Natan fala com ele? Não lembra a ele a máscara de rei que ele vestiu, mas traz a ele a realidade do pastor que ele era, porque só um pastor verdadeiro, ungido por Deus, sabe o valor de uma ovelha. O rei tem muitas ovelhas, não daria conta de nada disso, nada surpreenderia Davi, porque tem milhões de ovelhas em suas mãos, mas sabe o valor de um pastor e de uma ovelha para um pastor. Foi por isso que ele interrogou Davi dessa maneira, tirando dele a máscara de rei e voltando a ele a máscara de pastor que ele jamais deveria ter tirado. E quando Davi disse para ele assim, ele vai restituir 4 vezes mais, Deus fez o quê? Dos céus, amém. Aí morre o filho de Batseba, morre Absalão, morre Aminon, e Davi vai perdendo os seus filhos, e entregando diante de Deus a restituição pela qual ele prometeu que haveria de entregar. Então nós vamos percebendo que não são poucas as vezes que Deus vai arrancando as máscaras dos seus, para mostrar a eles o valor do discipulado. Porque se nós não entendermos qual é o valor do discipulado, para nós não temos o interesse nenhum. Foi isso que Deus disse a Davi quando repreendeu: se aquilo que eu confiei sobre as suas mãos não fosse suficiente, eu lhe daria mais. O que você tem nas suas mãos não está bom? Peça a Deus, porque se não for suficiente, Ele é generoso o bastante para te dar muito mais. Mas sabe qual é o problema? É que não tem limite, nunca está bom, sempre está ruim, e a gente sempre quer mais. E não é pelo fato de que está faltando alguma coisa, é simplesmente pelo fato de que eu quero
aumentar somente a minha zona de conforto, porque eu quero ficar diante de Deus muito confortável. E o valor do discipulado está justamente nisso. Se você não aprender com a história que ele contou da casa do fariseu, você continua, eu continuo, nós continuamos a sentar na primeira cadeira e queremos nós sermos ainda servidos. Isso aqui não é uma reunião de ovelhas, para com isso. Isso aqui é uma reunião de profetas, de homens e mulheres de Deus que já estão aptos a sair por essa porta e incendiar esse bairro e essa cidade. Porque se nós continuarmos a fazer reuniões de ovelhas, nós nunca vamos amadurecer, nós nunca vamos ser quem Deus chamou a eu e você para ser. Nós sempre seremos insatisfeitos, porque nós não assumimos aquilo pelo qual o Senhor nos chamou a fazer. Então o valor do discipulado é entender verdadeiramente sobre toda essa ótica, sobre todas essas coisas a quais o Senhor está dizendo, que eu tenho um compromisso e uma realização a cumprir neste lugar. Você não está aqui por um acaso, Deus tem um plano para a sua vida neste lugar, e há de cumprir e completar o plano que Ele tem para você de forma completa, a partir do momento que você fizer o quê? Der ouvidos. Abraão, saia da sua terra e da sua parentela e vai para o lugar aonde eu vou te mostrar. O que ele fez? Ao sair da terra, levou consigo seu parente. Se você perceber na Bíblia, a partir do momento que ele leva o seu sobrinho, Deus não dá a ele mais nenhuma direção. Você já percebeu isso? Deus não fala mais nada com ele, até o dia que os pastores deles brigam, e ele fala para o sobrinho escolher um lugar, e Deus diz a ele: agora você faz o seguinte, agora que você cumpriu a primeira missão, sair da sua casa, da sua parentela e ir para o lugar que eu te enviei, agora você olhe para lá, você está vendo? Isso tudo eu vou dar para você por herança. Eu vou fazer algo sobrenatural na sua vida. Por quê? Porque você decidiu me ouvir e saiu, mas agora você cumpriu aquilo a que você se propôs a fazer. Então muitos de nós não estamos completando a nossa carreira da fé e cumprindo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, dando a próxima direção, porque nós não cumprimos nem a primeira etapa a qual Ele nos confiou. E o verdadeiro discípulo sabe o valor de cumprir todas estas coisas. Ah, mas você pegou o texto então e nós viajamos e fomos tão longe, porque como nós voltaremos então para esse texto de Lucas capítulo 14? Simples. Quando você permitir-se a ser íntegro e humilde o bastante para reconhecer que Deus tem planos de forma individuais para cada um de nós, planos de forma coletiva de nós como igreja, a IBN, e de nós, igreja IBN Batista da Paz, como corpo de Cristo para este bairro, nós cumpriremos o chamado pelo qual o Senhor nos chamou. Nós não teremos dificuldade de cumprir o ID, sabe por quê? Porque nós temos convicções de que Deus separou a porção de homens e mulheres que estarão nesse trabalho, mas também separou homens e mulheres que estarão naquele trabalho e no outro trabalho, porque o reino de Deus é um reino em movimento. E ao olharmos todas estas coisas, se nós não percebemos o que Deus quer fazer, dificilmente nós conseguiremos alcançar o chamado pelo qual Ele nos chamou. Então eu olho para as primeiras cadeiras e prefiro que o meu irmão se sente nela, porque eu quero honrá-lo da maneira pela qual eu gostaria também de ser honrado. Mais do que isso, eu entendo que existem muitas pessoas que não entenderam o valor do banquete, de uma festa preparada, mas estou disposto a ensinar como é ser filho de um pai tão generoso, porque muitas pessoas que entram pelas portas desta igreja não têm referência nenhuma de pai, não sabem lidar com este Deus como pai, e nós os julgamos porque não sabem. E nós estamos aqui como irmãos mais velhos e maduros na fé, para ensiná-los na forma de se relacionar com esse Deus que é todo amor, que é todo perdão, que é todo generosidade. Ao invés de criticarmos, deveríamos nós apoiar-nos, sermos um no Senhor. Lucas capítulo 26.
assim: se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Então o escritor de Lucas, ao registrar as palavras de Jesus, de humildade, de generosidade, de prioridade, está falando assim: se nós, como igreja do Senhor, não aprendermos a renunciar e a priorizar, dificilmente conseguiremos nós sermos discípulos do Senhor Jesus. Porque homens e mulheres que são verdadeiramente homens e mulheres que decidiram ser discípulos, sabe quando renunciar e sabe também as prioridades que tem. Se nós não soubermos renunciar e priorizar, dificilmente encontraremos nós o reino, porque o reino, esse reino de justiça, é feito de renúncia e prioridade. E esse é o desafio da igreja nos dias atuais. Nós renunciamos tudo, inclusive um bom culto, inclusive uma boa reunião, uma boa comunhão. Se não tiver comida, eu não só não renuncio, mas também não priorizo. Por quê? Porque eu estou envolvido mais com as outras coisas do que verdadeiramente com aquilo que importa. Então o convite do escritor da carta de Lucas é para que eu e você tenha bastante atenção da maneira pela qual nós estamos vivendo. E o convite é feito para que eu e você aprenda a renunciar. Mas renunciar sem priorizar não tem sentido nenhum. É como, aí eu vou dizer aqui dos pastores e dos líderes, é como aquele pastor que se interessa tanto pela igreja, que no dia do aniversário da esposa esquece de levar ela para um jantar, né? Aí no outro ano ele diz assim: ah, meu bem, eu não vou fazer isso, o ano que vem eu vou fazer melhor. Ele até não vem na igreja, mas também não leva ela para jantar, né? Renuncia, mas não prioriza, né? Renunciar precisa estar interligado o priorizar. Mas ele não para por aí. O versículo 27 diz assim: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. E o interessante é que a cruz traz um simbolismo muito importante de sacrifício e disposição. Eu renuncio e priorizo, mas para que as coisas aconteçam, eu preciso ter disposição. E disposição para quê? Para enfrentar as dificuldades, porque a partir do momento que você se posiciona na brecha, como o irmão Cícero disse, quando lhe convidou para abrir um pequeno grupo na sua casa, é se colocar na brecha. Quando você faz esse movimento e se coloca neste ambiente, neste lugar, não tenha dúvida que você vai enfrentar dificuldade. E se você não tiver disposição, se você não tiver engajado em fazer um sacrifício para enfrentar essas dificuldades, você e os seus não resistirão à luta que há de vir, porque a luta de servir a Deus é uma luta constante. Nós percebemos que quando nós nos tornamos cristãos e aceitamos a Jesus, nós já perdemos mais de 70% dos amigos. Isso acontece automaticamente. E quando você é cristão, que já perdeu 70% dos seus amigos porque professou a sua fé, e ainda tem filho, aí você já perde os outros 25, sobra só 5. Por quê? Ah, não, pastor, esses meninos são enjoados demais. Mas como assim, irmão? Mas porque nós nos tornamos desinteressantes para os projetos individuais que as outras pessoas têm. Se nós não aprendermos, em meio aos sacrifícios, que carregar a nossa cruz é a disposição de enfrentar essas lutas e saber que no caminho o Senhor há de nos dar novas amizades, de colocar na nossa frente outras pessoas que há de somar, de fazer a diferença na nossa vida, ser um socorro bem presente em meio à tribulação da nossa alma, nós continuaremos a não entender o valor sincero do discipulado.
E Jesus quer fazer discípulos, porque Ele quer enviar você, a mim, a todos nós que estamos aqui, para fazer a boa obra. Pode ser que é no meio da sua família, no meio do seu trabalho, na faculdade, na escola, aonde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor quer te usar. Mas se você não entender que você é um instrumento nas mãos do Senhor, difícil é se tornar um discípulo. Então nós precisamos observar em todas estas coisas e não nos esquecer. Por quê? Porque o texto termina, olha, aí a partir do versículo 28, o texto vai dizer uma história muito engraçada. Qual é o construtor que vai lançar os fundamentos, que vai lançar os alicerces, sem observar se tem o quê? Recurso no seu bolso. Mais do que isso, ele vai dizer, olha, que rei que vai sair à luta e não vai chamar os seus soldados, fazer a contabilidade e dizer assim, ah não, essa turma aqui, com a pedra na mão, nós vamos vencer aquela lá. Porque pode ser que ele saia para a batalha, e ao sair para a batalha ele descubra que o exército que ele arregimentou não dá para lutar aquela batalha. E isso acontece muito na igreja. Nós olhamos para as cadeiras, quantas cadeiras tem aqui, Cecília? Aí você fala assim, Senhor, nós vamos lutar como IBN aqui neste bairro, com 63 pessoas, eu quero te apresentar essas 63, porque este é o exército desta igreja que vai enfrentar. E aí nós chegamos aqui no domingo, no dia que foi o regimento, e na hora que nós percebemos, o nosso exército é um exército de 15. Como que nós vamos lutar? Então o texto está ensinando a nós que nós precisamos não só planejar o que nós precisamos fazer como igreja, mas nós também precisamos ter o comprometimento de avançar com aquilo que eu me comprometi em fazer. O grande problema da igreja hoje é isso. Muitos irmãos dão a palavra, mas não sustentam a palavra até o término do culto. Ele sai pela porta e ele esquece do que ele prometeu. E não deveríamos nós agirmos assim, porque a palavra de Deus diz que o nosso dizer precisa ser sim, sim, porque o que passar disso é do maligno. Então o desafio da igreja é maior, porque nós estamos comprometidos com alguém que é maior, que é todo poderoso, e muitas são as vezes que nós confiamos a nossa palavra e voltamos atrás, porque nós percebemos no decorrer do caminho que aquilo ia gerar algum prejuízo. Eu quero dizer para você um negócio muito importante: Deus nunca ficou devendo nada a ninguém, mesmo que inicialmente lhe cause um prejuízo. O Senhor não deve nada a ninguém, nada a ninguém. Então comprometa-se? Sim, comprometa-se, mas planeje melhor o que você vai oferecer, a maneira que você vai oferecer, a maneira a qual você vai fazer, porque senão, quando você se encontrar mais uma vez com o texto de Lucas capítulo 14, pode ser que as pessoas estejam olhando para você, estejam olhando da seguinte maneira: ah lá, está chegando aquele que só gosta de sentar nas primeiras cadeiras, ah lá, olha quem está chegando, só aquele que não foi convidado para a festa, agora está chegando aqui, nunca pode estar em nada, ixi, olha lá quem chegou, aquele que não gosta de carregar a cruz, aquele que não se compromete com nada, aquele que só quer sugar o que nós estamos construindo. Eu tenho certeza que a igreja de vocês não é diferente da nossa também. Nós chamamos os irmãos para trabalhar na obra do Senhor, nós temos 3, Pedro, Tiago e João, e João meio mancando aí, vem meio leve, não vem rápido não, mas aí o churrasco de sábado, como que é? É diferente, é diferente, só se muda o endereço, porque nós servimos um Deus invisível, que vez ou outra responde orações, e nós nos sentimos na liberdade de tratá-lo dessa maneira também, descomprometida. Não se engane, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. De Deus não se zomba. Ele tem confiado sobre as suas mãos tudo aquilo que você é capaz de administrar com a sinceridade e honestidade que você tem lidado com as coisas dele. Quer mais? Invista aquilo que ele confiou nas suas mãos. Não é assim que é o princípio da parábola dos talentos?
Ele não confiou a mesma porção nas mãos dos três. Foi porções diferentes na mão de cada um. E o resultado fala muito de quem estava comprometido em fazer algo diferente. Então, se você está aqui nessa noite, sirva ao Senhor com ousadia. Lembre-se que o Senhor convidou você, a mim, convidou a todos nós para sermos verdadeiramente discípulos do Senhor. Ele quer mudar a nossa história e quer mudar a nossa vida também. Se você permitir com que Ele conclua a obra que Ele começou, você vai ver que grandes coisas Ele há de fazer por você. O Senhor é o maior interessado que você cumpra aquilo que você prometeu. Porque quando você cumpre aquilo que você prometeu a Ele, o reino dos céus, o reino de Deus avança. É bem verdade que ainda nós vamos olhar e dizer, bom, a seara está pronta. E os ceifeiros continuam sendo poucos. É por isso que nós não podemos mais ser ovelhas. Nós precisamos mudar o status desta igreja. Nós precisamos ser discípulos, ceifadores do Senhor, porque a seara está pronta. E o Senhor conta com cada um de vocês para que vocês possam ir lá nessa seara e fazer a boa obra a qual o Senhor te chamou. Sabe qual é o grande problema de hoje? É que existem muitos pastores que estão cansados, ainda falando com ceifeiros sentados, gastando o resto, a última energia que ele tem, com ceifeiros que estão sentados. Ao invés de ser homens e mulheres que se levantam e vão junto com ele, trazer uma energia a mais, são homens e mulheres que decidiram se assentar para ouvir aquilo que já têm ouvido há muito tempo. Necessário é ir e encontrar aqueles, e encontrando eles, apresentar a eles a Jesus, crendo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então este é o desafio da igreja do Senhor. Jamais somos concorrentes ou inimigos, nós somos irmãos aos quais estão trabalhando em frentes de trabalho diferentes, mas crendo na mesma misericórdia do Senhor para as nossas vidas, sabendo que da mesma forma que o Senhor tem abençoado nós, também tem abençoado vocês, também tem abençoado nós. E digo mais, tudo aquilo que estiver na nossa mão, na mão da Igreja Batista da Paz Jardins, se vocês precisarem, está disponível para vocês, não precisa nem pedir, é só chegar e pegar. Nossa, nós vamos usar ali e já vamos resolver um problema, porque tudo que tem naquela igreja é do Senhor, é para o reino, é para edificação do reino, não tem nada meu lá, o que é meu está na minha casa, tudo que tem ali é do Senhor, para que a boa obra do Senhor funcione da melhor maneira possível. Sendo assim, não se esqueça, vocês têm irmãos do lado de ali, bem pertinho de vocês, que vocês nem conhecem, mas são seus irmãos, né? E o que vocês precisarem, nós estamos dispostos a ajudá-los naquilo que nós também pudermos. E se nós não tivermos, nós sabemos quem tem, e nós clamaremos a Ele e pediremos a Ele por vocês. Que o Senhor ajude vocês nessa batalha, porque eu sei que não é uma tarefa fácil servir ao Senhor. Que Ele auxilie vocês em todo o tempo na missão a qual Ele nos confiou. O que eu peço a vocês é somente uma coisa: invistam em ser discípulos, porque o presente, os prêmios finais, a glória do Senhor, a casa preparada, estão separadas para esses que decidiram nessa caminhada se tornarem não só discípulos, mas se tornarem filhos desse Pai de amor. Amém? Que Deus abençoe vocês e os guarde com poder e graça. Pastor, obrigado. Deus abençoe sua vida, guarde não só tu e tua casa, floresça seu ministério em todo o tempo, dê energia, né, pastor? Tem que dar energia, porque se não der energia, pastor, e digo para vocês com propriedade, porque eu sou psicólogo e atendo essa pastoraiada toda, viu? Eu sei o que eu estou falando. Tá assim, lotadinha a agenda. E abençoe você também, né, Cícero? Que tem aí, dando trabalho para pastor, né? Eu sei, tá certo.
Deus abençoe vocês, os guarde, em nome de Jesus. Obrigado, hein? Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Vou continuar daqui de baixo agora, amém? Ô, glória, aleluia. Amém, igreja? Nós vamos agora, eu quero convidar aqui o pastor Ney, nós vamos estar fazendo a unção com óleo. Hoje é dia de unção. Venha na fé, crendo no seu milagre, amém? Quero convidar aqui a diaconisa Nani, a diaconisa Vânia, elas vão estar orando por vocês. Pastor Welto, cadê pastor Welto? E a mim. Amados, entenda uma coisa, aqui é uma oração de confirmação. Aqui você não vai ficar meia hora recebendo oração. A oração já foi, Deus já operou. Aqui é uma oração de confirmação. Então venha, diga o que você quer, qual é a sua causa específica, estaremos orando por você. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Que Deus abençoe a vida do pastor Ricardo. Deus abençoe a vida do Senhor, abençoe o ministério, abençoe a família do Senhor. Aonde o Senhor colocar as mãos e os pés, que venha prosperar, que venha ser abençoado. E colocamos também à disposição do Senhor. O que o Senhor precisar, estamos à disposição também. Somos uma família. Amém? Glória a Deus. Alguém tem algo para consagrar ao Senhor, igreja? Alguém trouxe uma chave, uma foto, um pedido? Pode estar vindo até aqui à frente, amém? Ninguém mais, igreja? Amém. Amém? Mais alguém? Amém. Meu Deus e meu Pai, soberano Deus, Pai, em nome de Jesus, eu te apresento, Senhor, cada propósito, Senhor, do teu filho, Senhor, cada propósito, Senhor, da tua filha, Pai. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, que entra, Senhor, com providência sobre cada um deles, Senhor. E te peço, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, conceder
segundo o Senhor o teu propósito, segundo o Senhor o teu coração. Mas eu te peço, Senhor, que conceda, Pai, para que o teu nome venha ser glorificado, Senhor, e exaltado, Senhor, entre nós. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Glória a Deus. Estenda suas mãos aqui para frente. Meu Deus e meu Pai, soberano Deus, Pai, em nome de Jesus, te apresento, Senhor, cada pedido, Senhor, depositado, Senhor, sobre essa caixa. Te peço, Senhor, que entra, Senhor, com providência sobre cada um deles, ó Pai. E conceda, Senhor, para que o teu nome venha ser glorificado entre nós. Nos leve, Senhor, para casa, debaixo das tuas asas, debaixo das tuas mãos poderosas. Aquele que estiver com um veículo, livre ele de todo espírito imundo do asfalto, de todo sanguinário. Aquele que for caminhando, Senhor, coloca um exército de anjos, Senhor, para caminhar com eles. Dê ordem, Senhor, a teus anjos para que permaneça de sentinela sobre as nossas portas, os nossos portões, para que nada do inimigo do Senhor de entrar dentro do nosso lar. Que ao deitar podemos ter uma noite tranquila e abençoada. Ao acordar podemos acordar renovado, Senhor, com o poder do teu Espírito Santo. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Levanta a sua mão e aplaude o Senhor. O culto está encerrado. Deus abençoe a sua vida. Até sábado, amém.